Bom, agora que você já resolveu essas 10 questões, eu vou comentar cada uma delas, vou te dar vários macetes, além da teoria mínima e indispensável para você acertar essas questões. E é bom lembrar o seguinte, que eu vou repetir ao longo dessa aula as regras básicas várias vezes para você memorizar. Então, na verdade, isso aqui também vai ser um intensivão de memorização. E nós vamos ver as regras principais sempre partindo das questões. Ao longo da correção, você vai perceber a diferença entre cada um tipo de questão. Você vai ver que vai ser muito mais fácil e mais simples resolver as questões molezinha. Você vai ver que também vai ser um pouquinho mais complicado resolver as questões arroz com feijão, não necessariamente pela dificuldade, mas por todo o processo de raciocínio que a gente vai ter de fazer para resolver essas questões e, é lógico, chegar à resposta certa. E por último, você também vai perceber a dificuldade nas questões feijoada, ok? Então vamos lá, vamos começar com a primeira questão, CESP-TRF, primeira região. Veja, na linha 7, o emprego do sinal indicativo de crase em a sabedoria, então a linha 7 está aqui, a banca está falando desta parte, e a prática do bem, então está aqui também, justifica-se. Esse verbo é extremamente importante, porque a banca já está te dando algumas pistas daquilo que ela quer, e nesse contexto, ela está pedindo para você justificar o emprego do acento indicativo de crase nesses dois segmentos. Então, justifica-se por serem termos regidos pela forma verbal levar e por estarem precedidos por artigo definido feminino. O que você precisa saber? Qual é a teoria mínima indispensável para você resolver essa questão? Muito simples, muito fácil. A primeira coisa é você saber que a crase é a fusão de duas vogais iguais. Então, nesse contexto bem básico, nós temos aqui uma vogal que vai ser classificada como preposição, então deixe-me anotar aí que é importante também, eu esqueci de falar isso, que você anote tudo que eu escrever nesta aula, porque isso aqui é o suprassumo daquilo que você vai precisar para você resolver as questões. É muito difícil você encontrar em outros cursos esse tipo de informação bem direto ao ponto. Aqui o meu objetivo não é te encher de teoria, mas de simplificar o seu processo de estudos e o principal, simplificar a forma de resolver as questões. Então, pegue um lápis e anote tudo que eu ia escrever aqui nesta aula. E depois, o que você vai fazer? Você vai revisar essas anotações, ok? Então, nós temos aqui o a, que é uma preposição, e o outro a, que é um artigo. Ah, professora, mas existe a crase diante de pronome demonstrativo, aquele, aquela... Sim, mas isso aqui é o básico do básico. É você entender que a crase nada mais é do que a fusão, a união de duas vogais iguais. E pensando na parte morfológica, nós temos um a, que é uma preposição, e um outro a, que é um artigo. É por isso que você vai usar esse acento grave indicativo de crase. E uma outra coisa que você precisa saber é que nós temos duas classes de palavras que vão exigir essa preposição. Que classes são essas? O verbo e também o nome, um substantivo ou um adjetivo. Então, eu vou colocar aqui nome, que é algo mais geral. Então, o verbo ou o nome, que é a palavra antecedente, vai pedir uma preposição, que está aqui, e a palavra posterior, que provavelmente vai ser um substantivo, vai admitir um artigo. Então é isso que você precisa saber. Se o verbo exigir uma preposição, nós estamos diante de uma regência verbal. Agora, se o nome exigir uma preposição, nós estaremos diante de uma regência nominal. Então sempre você vai olhar para o verbo ou para o nome. Se o verbo exigiu uma preposição e depois nós temos um a que vai ser admitido pelo nome, eu vou colocar aqui o nome posterior, a
aí sim nós devemos novamente marcar essa fusão com acento grave indicativo de crase. Essa é a teoria mínima indispensável para você acertar essa questão. Então agora vamos lá. A banca está dizendo que esse emprego do acento grave se justifica pela regência do verbo levar. Então aqui está o verbo levar. Vamos somente ler essa parte para a gente entender o contexto. Veja, a preocupação do filósofo era levar as pessoas por meio do autoconhecimento. Isso tudo aqui pode ser retirado da frase. Isso aqui não vai ser importante para você resolver essa questão. Então, a frase, de forma bem simplificada, é levar as pessoas à sabedoria e à prática do bem. Então, levar alguém, quem? As pessoas. Isso aqui é o objeto direto, aquele complemento sem preposição obrigatória. A algo. A quê? A sabedoria. Então você percebeu que o verbo levar entra aqui nessa categoria. É um verbo que vai pedir uma preposição. Levar alguém a algo, a sabedoria e a prática do bem. Então nós temos levar a mais o a antes de sabedoria. Se eu tenho o a, preposição, mais o a, artigo antes do nome sabedoria, o que eu tenho que fazer? Colocar o acento grave indicativo de crase aqui. Esse acento é obrigatório. E além disso, nós temos levar a sabedoria, eu vou colocar aqui, e a prática do bem. Então, nós temos uma preposição e um artigo antes do nome prática. Logo, eu preciso marcar essa fusão com acento grave e indicativo de crase. Então, a banca está totalmente correta, porque ela diz que o emprego do sinal indicativo de crase nesses dois segmentos justifica-se por serem termos regidos pela forma verbal levar, sim, o verbo levar aqui pede de fato uma preposição, e por estarem antecedidos do artigo definido feminino, sim, porque aqui nós temos um nome que admite um artigo e aqui também um nome que admite um artigo. Logo, este comando aqui está certo. O que você aprendeu dessa parte? Que se você tiver um verbo que pede uma preposição e um nome posterior que admite um artigo, essa é a regra básica do emprego do acento grave indicativo de crase. Você obrigatoriamente precisa colocar o acento grave. Então anote essas duas dicas que eu te dei aqui. Na verdade, essa segunda é somente para você relembrar que a crase é a fusão de dois elementos, e aqui propriamente nós temos a regra básica. Essa regra vai ser usada para você resolver várias outras questões de português, não somente do SESP, mas de várias outras bancas organizadoras, ok? Então, e aí, você acertou essa questão ou não? Você achou difícil ou não? Aqui embaixo tem uma seção de comentários. Você pode deixar aqui se você está achando difícil resolver as questões, se você não está achando tão difícil assim, o que você está aprendendo com essa forma de resolver as questões, utilizando sempre a teoria mínima e indispensável. Então, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Vamos lá para número 2. Assinale a alternativa correta quanto ao uso do acento indicador de crase. Esse comando aqui não é o melhor comando do mundo, ou seja, ele poderia sim ser melhorado. Justamente para te orientar em relação ao seguinte: nessa nossa metodologia, você não deve ficar brigando com a banca organizadora. Ah, o comando estava mal formulado. Ah, essa banca não sabe fazer questões. Não! A sua mentalidade não tem que ser essa. Qual a mentalidade correta que você deve adotar aqui na nossa filosofia? Você tem que ser capaz de marcar a resposta certa. É claro que existem sim algumas questões que são bastante complicadas, o comando realmente está incorreto, só que nesse modelo aqui não, você consegue por eliminação chegar à resposta certa. Então vamos lá, vamos analisar cada uma dessas alternativas. Veja, nós estamos buscando a frase correta. Veja, após a notícia da morte do esposo. Veja que isso aqui é uma preposição, não é a preposição que a gente trabalhou aqui. A gente precisa de uma preposição a. Por quê? Nós devemos colocar a crase para marcar a fusão de dois elementos iguais. Se aqui eu tenho uma preposição após, este a aqui que está determinando o nome notícia é apenas o quê? Um artigo. Então, eu não vou colocar crase. Se eu tenho um elemento só, eu não vou colocar a crase. Anote isto aí.
Um elemento sem crase. Pode ser o artigo ou pode ser a preposição. Eu sei que essa dica pode parecer simples demais, mas na hora do aperto, na hora da pressão de você resolver as questões lá na sua prova, ela pode sim ser muito útil, ok? Então lembre-se, crase é a fusão de dois elementos. Se só houver um elemento, eu não vou colocar o acento grave indicativo de crase. Esses dois elementos aqui, somente para relembrar, são dois elementos iguais. Então vamos lá. Após a notícia da morte do esposo, Fernanda pôs-se a chorar. O que a gente tem aqui? Um verbo. E o que você tem que anotar aí? Que não existe crase diante de verbo. Então, se não existe crase diante de verbo, isso aqui está incorreto. Logo, a letra A não pode ser a nossa resposta, ok? Então, o que você aprendeu até este momento? Que não existe crase diante de verbo e se houver apenas um elemento, você não vai colocar o acento grave indicativo de crase, ok? Está anotando? Espero que você esteja. Você pode fazer uma anotação aqui ao lado dessa questão. Vamos para a letra B. A pesquisa não se refere a candidatas. O que você precisa analisar aqui? Eu tenho um A sem a marcação de plural e aqui eu tenho um nome no plural. Se eu tenho um nome no plural, é óbvio que isso aqui não vai receber o acento grave indicativo de crase, porque está faltando o artigo. Aqui nós temos apenas um elemento. Ah, mas que elemento é esse? Veja, a pesquisa não se refere a alguém. Este a aqui, que está aqui, é apenas uma preposição, que é uma exigência do verbo referir-se. Candidatas está no plural. Então, diante de palavras no plural, a gente não vai colocar o acento grave indicativo de crase. Mas veja que esse segmento também faz parte, está atrelado, na verdade, à forma verbal referir-se. Então, a pesquisa não se refere a candidatas e a presidência. Então, este A aqui vai receber o acento grave indicativo de crase. Por quê? Pela nossa regra básica. Não se refere a alguma coisa, ou seja, o verbo pediu uma preposição e depois nós temos o a, que é um artigo antes do nome presidência. Logo, nós precisamos marcar essa fusão com acento grave indicativo de crase, tudo bem? Então, letra B não é a nossa resposta. Vamos à letra C. Durante a audiência, ora, durante, aqui nós não temos o fator antecedente para a gente colocar a crase, logo aqui é somente um elemento. Que elemento é esse? O artigo antes do nome audiência, sem crase, portanto. Réu e vítima ficaram cara a cara. Diante de palavras repetidas, da maioria das palavras repetidas, você não vai colocar o acento grave indicativo de crase. Logo, a letra C está correta. E por que eu disse que o comando não é tão bem formulado assim? Porque a banca fala em assinale a alternativa correta quanto ao uso do acento indicador de crase. E aqui não houve o acento indicativo de crase. O comando seria melhor se a banca solicitasse somente a alternativa correta, ou assinale a alternativa correta quanto ao uso ou não do acento indicador de crase, tudo bem? Mas repito, não fique brigando com a banca. O seu objetivo é tentar acertar a questão da forma mais simples, mais prática e mais objetiva, sem ficar necessariamente tão preocupado com o comando da questão. Vejamos a letra D de dado. Largou seu empreendimento às moscas. Ora, as moscas é uma locução adverbial feminina. E o que você tem que anotar aí diante de locuções adverbiais femininas? Nós vamos sim colocar o acento grave indicativo de crase. Então, letra D de dado eliminada. No restaurante, pedimos arroz à grega. Aqui nós temos aquela regra em que a locução à moda de está subentendida. Logo, nós vamos sim colocar o acento grave, indicativo de crase nessa alternativa. Confirmamos, número 2 tem como resposta a letra C de caso. E o que você aprendeu aqui? Faça o seguinte, eu sugiro que você anote assim ao lado dessa questão.
Resumo. O que nós vimos aqui em relação a essas alternativas? Isso eu sugiro que você faça em todas as questões a partir de agora. Lembrando que lá na frente nós vamos ter um módulo específico de questões comentadas. Isso aqui é apenas um aperitivo daquilo que nós iremos estudar com mais profundidade, ok? Então, o que eu sugiro que você faça? Um resumo. Anote aí, sem crase antes de verbo, antes de palavras no plural e também antes de palavras repetidas. Com crase em locuções adverbiais femininas, e você também vai colocar essa regra aqui se você ainda não a anotou. Somente lembrando que eu vou sempre repetir as regras para você memorizar cada vez mais e de forma mais natural. De tanto que eu falar essas regras aqui, você aos poucos vai memorizando. Então é muito importante que, se você puder, se você tiver tempo, que você assista a essa aula mais de uma vez para você ouvir novamente essas regras e assimilar cada uma delas. Vejamos a número 3, agora uma questão da VUNESP. Veja o comando, assinale a alternativa em que o emprego do sinal da crase está de acordo com o quê? Com a norma padrão da língua portuguesa. Traduzindo esse comando, a banca está cobrando a crase correta. Sugiro que você anote aí e faça esse círculo somente para chamar a sua atenção, que você está buscando a alternativa correta. Vejamos a letra A. O texto refere-se a paz. Ora, novamente, a forma verbal referir-se. Essa forma verbal é bastante explorada nas provas. Então, você já precisa anotar aí o seguinte: quem se refere a alguma coisa ou a alguém. É uma forma verbal que pede uma preposição obrigatoriamente. Agora, você percebeu que paz é uma palavra masculina e diante de palavras masculinas nós não vamos colocar o acento grave indicativo de crase. Já elimino a letra A de amigo. Veja a letra B. As crianças ficam preocupadas de segunda a domingo. Essa estrutura aqui é bastante cobrada nas provas. Eu vou te ensinar um macete para você não errar mais isso. Você vai olhar para o primeiro elemento. De é apenas uma preposição. Se eu tenho apenas uma preposição, aqui também eu vou ter apenas uma preposição. E a banca, quando coloca o acento grave indicativo de crase, está dizendo que aqui nós temos uma preposição mais um artigo. E isso não é verdade. Por quê? Aqui nós estamos diante de um paralelismo sintático. É um equilíbrio entre os dois elementos. Então, este D aqui é apenas... este D aqui é apenas uma preposição. Logo, este A também é apenas uma preposição. Não vou colocar o acento grave indicativo de crase aqui. Portanto, letra B de bola, eliminada. Tome bastante cuidado com isso aqui para você não errar na hora da prova. Então, se tem D antes, você vai colocar o A sem o acento grave indicativo de crase, ok? Veja a letra C de casa. A partir, ora, aqui nós temos um verbo, como aconteceu lá na número 2. Veja, número 2, letra A, se eu não me engano, está aqui, chorar. É um verbo. Então, o que a gente aprendeu na número 2? Que diante de verbo não vai existir a crase. Logo, isso aqui está errado. Elimino, portanto, a letra C de casa. Agora veja a letra D de dado. Ontem à tarde. À tarde é uma locução adverbial feminina que indica aqui valor semântico de tempo. E o que a gente aprendeu lá na número 2? Que diante das locuções adverbiais nós vamos sim colocar o acento grave indicativo de crase. Logo, letra D de dado está correta. Agora, por que não pode ser a letra E? A mãe levou a filha, ora, verbo levar. O mesmo verbo trabalhado lá em cima, só que o contexto aqui é diferente. Quem leva, leva alguém a algum lugar. Então, ela levou quem? A filha. Isso aqui é o objeto direto. E o que é o objeto direto? É aquele complemento verbal, o quê? Sem preposição.
obrigatória. Se eu não tenho uma preposição, este a aqui é apenas um artigo. Se eu tenho um elemento, eu não vou colocar o acento grave indicativo de crase. Isso aqui está errado, portanto. Então você viu aqui que de forma bem simples, bem prática e bem objetiva, a gente conseguiu chegar à resposta certa para essa questão número 3. Nesse contexto, para essa questão, a gente não precisou saber todas as regras do acento grave indicativo de crase. Então você pode aí, sugiro que você faça um resumo aqui ao lado das regras que você viu aqui agora. E sempre quando terminar a aula, você vai fazer uma revisão dessas questões comentadas, dessas regras trabalhadas nessas questões. E você vai ver ao longo do tempo, ao longo dessa resolução de questões, porque eu ainda vou te dar muitas dicas, isso aqui é somente o início, vou te dar várias dicas, vamos corrigir várias questões, você vai ver que as regras se repetem, que existe sim uma preferência das bancas em cobrar determinados tipos de regra, ok? Vamos para número 4. Agora nós vamos trabalhar as regras facultativas. Veja, indique a alternativa em que o sinal da crase é facultativo. Você pode colocar ou não a crase que não vai gerar erro gramatical. Vamos lá, vamos resolver essa questão. Você já vai memorizar ainda mais regras e isso tudo de forma prática, simples e objetiva, sem precisar ficar perdendo tanto tempo com tanta teoria, ok? Veja a letra A. O paciente foi socorrido às pressas. O que nós temos aqui em às pressas? Uma locução adverbial feminina. E você já aprendeu lá nas outras questões que diante de locução adverbial feminina você vai sim colocar a crase. Essa crase é, portanto, obrigatória. Lembre-se, a banca está pedindo um caso facultativo. Logo, a letra A não é a resposta. Fique atento porque a banca não está perguntando se está certo ou se está errado, ok? Ela somente está perguntando qual é o caso facultativo em relação ao acento grave indicativo de crase. Veja a letra B. Hoje cedo, Sofia voltou à casa da mãe. O que você tem que lembrar em relação à crase com a palavra casa? Que se a palavra casa estiver determinada, como o caso aqui, não é qualquer casa, é a casa da mãe, é uma casa específica, é uma casa determinada. Se a palavra casa estiver determinada, nós vamos sim colocar a crase. Essa crase é, portanto, obrigatória e não facultativa. Elimino a letra B de bola. Veja a letra C. Morte de bebês leva à punição de médico. Novamente, o verbo levar é um verbo bastante explorado nas provas de concurso de várias bancas organizadoras. Essa é uma dica extremamente importante, só que também é fundamental que você saiba que, dependendo do contexto, o verbo vai assumir uma regência, uma transitividade diferente. Veja que aqui, morte de bebês leva à punição, leva a alguma coisa. Então, o verbo levar aqui vai pedir uma preposição e aqui nós temos o nome punição que admite um artigo. Essa é a regra básica do acento indicativo de crase. Essa crase aqui, esse sinal é de fato obrigatório, logo não é a nossa resposta. Agora veja a letra D, que é de fato a nossa resposta. Esse assunto se refere à sua casa. Novamente, o verbo referir-se. Eu sugiro que você anote aí, ao lado dessas questões, verbo levar e verbo referir-se. Cai bastante em se tratando do acento grave indicativo de crase. Então, esse assunto se refere à sua casa. Ora, nós podemos ou não colocar o acento grave aqui, justamente porque nós temos um pronome possessivo. Esse pronome possessivo precisa ser feminino e ele também deve ser adjetivo, ou seja, está acompanhando um substantivo. Esses são os pré-requisitos para a crase facultativa diante de pronome. Então, número 4, letra D de dado, ela é de fato a nossa
resposta, ok? O que você aprendeu nessa questão número 4 em relação à parte teórica, teoria bem objetiva e direto ao ponto? É que você vai colocar, sim, crase diante de locuções adverbiais femininas, que também você vai colocar a crase diante da palavra casa, quando essa palavra estiver determinada. Também vai colocar a crase, que é a regra básica, quando um termo anterior pedir uma preposição e o termo posterior admitir um artigo feminino e definido, e a crase vai ser facultativa diante de pronome possessivo adjetivo. Esse pronome precisa estar ao lado do substantivo. Essas foram as regras que nós trabalhamos aqui na questão número 4. Essa foi uma aula demonstrativa do curso Como Estudar Português para Concursos. E se você quiser começar a estudar português dessa forma aqui, bem simples e prática, sempre partindo das questões, porque afinal de contas, se você não acertar questões, você não consegue ser aprovado. E também, se você quiser aprender a resolver as questões de forma bem objetiva, fazendo o quê? Usando a teoria mínima e indispensável para você chegar mais facilmente à resposta certa, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você saber mais informações sobre o curso Como Estudar Português para Concursos. Então, basta você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo para você saber mais informações. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!